Saudações, bem-vindos a Mindália Televisão. O meu nome é Vera Cristina e dou-vos as boas-vindas a Mindália em Direto, onde diariamente pelo mundo inteiro milhares de pessoas assistem às conferências ao vivo que organiza Mindália.com. Hoje temos como convidado o Carlos Pinto, que é terapeuta e formador. Já vamos conhecer um pouco melhor vários conteúdos e vários temas que vamos explorar aqui com o nosso convidado de hoje. Mas antes então de começarmos, gostaria de lhes recordar que poderão ajudar e apoiar o mundo inteiro com estas pequenas e grandes e valiosas mensagens. Para isso, pedimos que coloquem gosto no símbolo correspondente deste vídeo ou também poderão fazer comentários positivos sobre o mesmo. Estas ações parecem simples, mas na verdade o que estão a permitir é que estes vídeos cheguem a cada vez mais pessoas em todo o planeta e são mensagens que trazem positivas, que trazem novidades e trazem também uma maior conexão enquanto seres humanos neste mundo. Antes então também de começarmos e passarmos a apresentar o nosso convidado e começarmos esta entrevista de hoje, gostaria de lhes dizer que há um chat que poderão ver no vosso ecrã. Esse chat poderão usá-lo para fazer os vossos comentários e também as vossas perguntas. Vamos estar à conversa e a fazer várias perguntas ao nosso convidado. No entanto, as vossas questões vão ser respondidas mais ou menos depois de 30 minutos desta conversa e poderão assim fazer as vossas questões que depois serão comentadas então pelo Carlos Pinto. Vamos apresentá-lo e dar-lhe passo sem mais demoras. Carlos, antes de mais, obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui em Mindália Televisão. Boa noite, Vera. Eu é que agradeço o vosso convite e agradeço em especial a todos os espectadores que no mundo inteiro nos possam assistir. Mas agradeço também à Vera pela amabilidade no convite. Perfeito, Carlos. Vamos então falar sobre a comunicação entre cérebros. Eu pedia então que nos falasse aqui um pouquinho sobre o que é esta comunicação, como é que ela funciona, de que forma é que ela influencia o nosso dia-a-dia. Mas antes disso, explicava-nos então, Carlos, o que é esta comunicação e como é que ela se pode traduzir no nosso dia-a-dia. Ok. Basicamente, eu vou tentar trazer um pouco do início de como é que nós chegamos até aqui. Eu atualmente sou terapeuta do Templo da Mente e formador também. Há cerca de, ou melhor, na década de 90, esta técnica foi criada, desenvolvida pelo professor Dr. Almeida, do Brasil. Esta técnica funcionou e funciona e foi criada para colmatar algumas falhas que a hipnose por si só já não conseguia alcançar. E quando eu digo não conseguia alcançar, para aqueles casos em que não é possível pôr a pessoa num estado alterado de consciência, para aqueles casos em que não é possível nós trazermos os pacientes até ao consultório, e para alguns casos em que nos é difícil obter um resultado, porque já tentámos várias técnicas, e então eu costumo dizer que isto é a nossa tecnologia de ponta. O professor Idalino desenvolveu toda esta técnica. Há cerca de 4 anos ele trouxe esta técnica até Portugal. Nas jornadas da APHC, trouxe esta técnica e através do professor Alberto Lopes ela foi implementada em Portugal, foi criada uma parceria. Essa parceria permitiu-nos ter esta técnica em Portugal e na Europa. Existem alguns terapeutas. Neste momento, um número curioso, existem 13 terapeutas que têm o nível 3, ou seja, que são trainers. Existem 2 terapeutas que se habilitaram, não que sejam mais do que os outros, mas que optaram por ser formadores desta técnica, que sou eu e a minha amiga de longa data,
a Isabel Soares, que ela hoje não pode estar aqui nesta entrevista, derivada à distância em que ela está, que não mora aqui no Porto, e então, derivada à hora, não conseguiu aqui estar. Mas tanto eu como ela e todos os restantes 11 elementos deste grupo somos treinos. E estamos a colocar esta técnica ao dispor de muita gente. Quando eu digo de muita gente, quer que seja de pessoas, clientes, pacientes que precisem dela, quer também seja a nível de outros terapeutas a quem estamos a divulgar e a tentar fazer com que esta técnica chegue a mais terapeutas através das nossas formações que vão sendo ministradas ao nível do país todo, e já estamos também nas Ilhas da Madeira neste momento. Ok. Isto é, eu vou tentar resumir de forma a que seja perceptível para todos. A nível terapêutico, muitos vão entender o que eu digo. Mas nós sabemos que também existem alguns espectadores que possam não estar familiarizados, e então eu vou utilizar um vocabulário ou termos que possam ser acessíveis à compreensão de toda a gente. Basicamente, nós quando trabalhamos em hipnose, eu posso colocar o paciente em transe e trabalhar com ele essas técnicas. Pronto. Basicamente é assim que todos os meus colegas terapeutas conseguem trabalhar. Mas, por exemplo, eu vou dar um caso mais mediático. Eu, se tiver uma pessoa que está em coma há cerca de 7, 8 anos, que não se consegue manifestar, porque uma pessoa que está em coma não se consegue manifestar, não é? Eu não consigo comunicar com ela. Além de não conseguir perceber o que é que se passa com ela, não consigo... Está-me tudo... Todos os acessos estão bloqueados. Então, o que consigo fazer é colocar uma colega minha que possa servir de este termo, é o que nós vamos ouvir muito. Essa minha colega terapeuta já tem muita prática de entrar em transe, é mais fácil, e automaticamente o que vai acontecer ao ela estar em transe, nós vamos criar uma PDI, que é uma parceria direta do inconsciente, e a partir daí colocamos também em ressonância. A ressonância é que o inconsciente dessa minha colega que está comigo em consultório vai entrar em ressonância, em comunicação com o inconsciente da pessoa que está em coma. Ao entrar em inconsciente, os inconscientes conseguem se comunicar e essa informação chega até nós. Chega até nós da forma de percebermos muitas vezes o que é que se passou, a nível terapêutico como é que podemos ajudar, a nível funcional o que é que podemos melhorar, o que é que podemos aplicar, e muitas vezes conseguimos até com que o familiar que está presente, que é o chamado cliente, possa até comunicar com o paciente que está em coma, tentar perceber algumas informações. E quando eu digo informações, e gostaria de deixar muito bem claro este aspecto, todas essas informações devem ser sempre no campo terapêutico. Informações de amor, de financeiro, isso não traz mais valias para o processo. Por isso, todas as informações que nós conseguimos, e sempre que se aplica esta técnica, é sempre no campo terapêutico. Tivemos também, muito recentemente, um caso de um menino que inclusive está no Facebook, toda a gente pode consultar a página dele, que é Vamos Ajudar o David. O David é um menino com 8 anos. 8, 9 anos, penso que é assim, tem uma paralisia cerebral muito grande, não se comunica. Então, esta história comoveu-nos a mim, à Paula, à Sandra, que somos terapeutas. Eu e a Paula somos de ressonância, a Sandra é só de hipnose. Então a Sandra, como não tinha esta técnica, chamou-nos para a gente fazer uma ressonância, eu e a Paula, e comunicarmos com esta criança. Então percebemos que a mãe estava um pouco preocupada porque há cerca de um mês o menino não dormia em condições, passava as noites agitadas, estava com alguns problemas, além de que não se comunica, não é? E então a Paula entrou em transe, fizemos a ressonância com o David e, por muito curioso que pareça, ficamos a saber que o menino não dormia porque sentia durante o sono, ele disse mesmo, dormência nos braços, provocava-lhes aquele formigueiro dos braços em dormência.
e não lhe permitia dormir. Daí que ele se tornasse um bocadinho, eu vou utilizar esta expressão, chatinho durante a noite, e os pais não conseguiam dormir também. Conclusão, também pediu para lhe darem uma palhinha para poder beber, porque ele preferia beber pela palhinha do que estar a beber pela garrafa, porque os pais punham-lhe a garrafa e não era muito cómodo. Queixou-se de algumas dores que tinha no corpo e o que precisava, e depois deixou alguns recados e falou com a mãe que estava presente, e o teor dessa conversa eu não vou revelar porque são coisas mais íntimas deles os dois. O resultado foi que no dia seguinte, para a nossa alegria, para a minha satisfação, e isso é que eu chamo de maior realização pessoal, foi que a mãe mandou uma mensagem que o David já tinha dormido a noite completa. O David regressou a ter o sono. O David também todos os dias faz treinos de fisioterapia motora, e então o que aconteceu foi que 2 dias depois o David já se conseguiu colocar de pé. Neste momento o David já dá passos com passadeira, está numa evolução, e isso para nós é gratificante. Eu penso que assim consigo explicar à Vera e a todos os espectadores um pouco daquilo que consegue ser o alcance da ressonância pessoal psicoterapêutica. Oh, Carlos, e o que é que acontece exatamente no nosso cérebro ou com este tipo de terapias para que existam ou aconteçam estas transformações tão rápidas às vezes e tão, quase poderíamos dizer, milagrosas, não é assim? Vera, toda a gente sabe e temos vindo a ver cada vez mais até em hipnose, que nós quando pomos um paciente em transe, eu tento não usar esta palavra do tempo, mas quando eu coloco um paciente em transe, eu automaticamente o que eu faço é que ele desliga o consciente dele, que é o alarme, o senso crítico, e vou trabalhar no inconsciente. O inconsciente é aquele que nos reserva as memórias mais traumáticas, onde fica guardado essas informações que por vezes o nosso inconsciente não guarda da melhor forma e não resolve da melhor forma. E então eu acedo a essa informação, a esse estado ao inconsciente, e damos sugestões. Temos técnicas através de hipnose para que as pessoas saiam de uma depressão, para que percebam porque é que têm determinado estado, porque é que para eliminar uma determinada fobia, um estado de ansiedade. Pronto, é tudo que conseguimos fazer no inconsciente. Quando fazemos isto em ressonância, também acedemos ao inconsciente. Nunca acedemos ao consciente. É esse nós não conscientes, até porque a pessoa durante o dia pode estar a trabalhar, e quando eu digo é a pessoa a quem nós estamos a fazer a terapia, ela pode estar a trabalhar e ela automaticamente não vai sentir nada. Ela vai continuar com o seu dia-a-dia, tudo normal, porque nós estamos a trabalhar no inconsciente dela. E ao inconsciente nenhum de nós consegue aceder de forma consciente. Por isso, aquilo está a trabalhar, as sugestões vão lá ficar, todas as terapias, todas as técnicas que nós aplicamos, elas estão aplicadas através da ressonância, em vez de ser diretamente, foi de forma ressonância, e elas aí vão começar a sortir, a fazer esse efeito, que depois, por vezes, como a Vera utilizou muito bem, parecem milagres. Não é milagres, eu diria que é uma técnica muito profunda, imediata, aí sim, e daí que muitas vezes até nos surpreende os resultados tão rápidos. Tem sido temas de várias palestras, o subconsciente e que a nossa vida muitas vezes, ou a maior parte do nosso tempo é influenciado pelo nosso subconsciente, não é, Carlos? Mas o que é que acontece exatamente, ou fisicamente, no nosso cérebro, para que nós possamos então desbloquear estas questões que estarão enraizadas por vários motivos ou por várias situações, ou então para quem acredita de outras vidas, quem sabe, não é? O que é que a ciência já explica isto de forma explicativa ou expositiva ou então comprovativa? E assim, cada vez mais a ciência está a comprovar a existência, quer
das vidas passadas, quer desta técnica. Eu vou falar um pouco que esta técnica tem um pouco da mistura de, através desta ressonância, vamos sempre, ou conseguimos sempre que necessário, fazer uma regressão a vidas passadas. Os temas que a Vera falou, e muito bem, do subconsciente, do inconsciente, eu, a partir de agora, vou-lhe chamar sempre inconsciente. É a palavra que eu utilizo mais, não que a outra esteja incorreta, mas para mim faz mais sentido o inconsciente. Quando nós acedemos ao inconsciente, o que se passa, eu vou dar casos muito práticos. Uma criança que chega até nós, que não utilizei ressonância porque não era necessário, mas conseguimos perceber onde é que funcionou aqui o inconsciente. A criança tinha 3 anos, e ela chegou agora com 14 e tem uma fobia de cães. Ou melhor, ela tinha uma fobia de cães porque não podia ver um cão à frente. Nem ao lado, nem distância. O que aconteceu foi que a criança com 3 anos, ela estava no baloiço com uma amiga e deslizou no baloiço, quase caía, e automaticamente a mãe da amiga tinha um cãozinho, um chihuahua, ladrou à miúda. A miúda assustou-se, a mãe também se assustou, e aquilo foi uma coisa porque a mãe pegou nela, ao colo, e incutiu-lhe aquele medo. Aquilo registou o inconsciente dela. Só que o que acontece é que, com o passar do tempo, estas memórias vão ficando sempre registadas no nosso inconsciente, vão lá ficando armazenadas. O consciente, por sua vez, vai tomando conta das memórias rápidas, daquelas que nos são precisas para hoje, para amanhã. Com 3 anos, a gente vai se esquecendo. Ou melhor, nós pensamos que estamos a esquecer, só que aquilo está guardado no nosso inconsciente. Quando chegamos aos 14, aos 15, à idade que for, aquilo dispara algum sinal. E então, ao disparar um sinal, aquilo que se passou quando a menina tinha 3 anos voltou ao de cima e ela passou a ter medo de cães. Então, o inconsciente, se nós fizermos esta regressão, e não precisa de ser vidas passadas, conseguimos perceber que estava ali. E nós chegamos lá, falando de forma teórica, vamos ressignificar, vamos alterar o que está ali, que não faz sentido que ela tenha medo de uma situação que aconteceu, que não, se calhar não voltará a acontecer, e então automaticamente o inconsciente interpreta aquilo de outra forma. Ou seja, aconteceu, não quer dizer que tem que se ter medo. Pronto. E aquilo desmobilizou, alterou tudo. Em ressonância, muitas vezes nós conseguimos fazer isto com uma criança, porque imagino que eu tinha uma senhora com 40 anos que tinha medo de cães, mas ela não pode ser hipnotizada. É o termo que nós utilizamos, porque ou porque ela pode sofrer de esquizofrenia, pode ter um pacemaker, enfim, ela pode sofrer de algum sintoma, de alguma doença que não me permita que eu possa pô-la em transe. Então, eu utilizo a ressonância. Ao utilizar a ressonância, eu ia exatamente ao mesmo momento. Ressignificava e estava resolvido. Quando eu digo uma fobia, um medo, muitas vezes uma dor que se alonga, que agoniza, muitas vezes aquilo já vem de uma vida passada também. E então, através da ressonância, nós conseguimos também fazer terapia de vidas passadas, que é uma das maiores virtudes desta técnica da ressonância e uma das exigências também para os novos formadores que se vão candidatar, para os novos terapeutas, digo eu, eles têm que perceber de vidas passadas, de regressões, porque senão não vai fazer sentido utilizarem a ressonância para o dia-a-dia, porque muitas das sequelas, muitos dos problemas que nos trazem para nos levarem ao conceito da ressonância já vêm de problemas de outras vidas. Então, vamos resolver com a ressonância e com vidas passadas. Eu gostaria também de chamar a atenção que às vezes isto pode causar um bocadinho de confusão, tal como já me causou a mim e vai causando a algumas pessoas. Existe aqui uma dualidade de critério, das pessoas pensarem, mas como é que alguém interfere no meu inconsciente sem eu permitir? Ou sem o outro permitir? Ou sem o paciente permitir? O nosso código de ética e o nosso inconsciente é a coisa mais inteligente que pode haver que nós tenhamos. Ele só permite que nós façamos aquilo que seja terapêutico ou que seja benéfico, quer para mim, quer para o paciente. E quando se inicia uma ressonância ou uma PDI, temos sempre que pedir autorização ao inconsciente a quem nos estamos a conectar, se ele nos permite essa ligação
essa comunicação e essa terapia. Já tive alguns casos em que não nos permitiu e automaticamente não há mais nada para fazer, porque aquele inconsciente não quer aquela comunicação e eu não sei porquê. Se ele não quer a comunicação, nós já não temos informação nenhuma. Isso acontece. Pode ser por proteção, pode ser por não haver rapport. Existem muitas vertigens, muita maneira de ser. Agora, o nosso inconsciente protege-nos. Por isso, nada do que está a ser feito é de forma antiética ou abusando ou invadindo a privacidade de alguém. Nem é utilizado com esse termo. Perfeito, Carlos. A minha pergunta, a minha seguinte questão era sobre essa resistência que, se calhar, a nossa mente faz a trabalhar determinados processos terapêuticos, não é? E situações que nós precisamos de resolver para avançar na nossa vida. Não sei muito bem como colocar a questão, ou seja, o que é que acontece aqui? Este inconsciente é assim tão poderoso ou que se protege de tal forma, parece quase um ser que vive dentro de nós, não é? Que nos protege até de resolvermos muitas vezes situações que não são positivas para nós. Como é que se explica isto? Eu diria que eu tenho aqui no meu consultório, eu não consigo virar a câmara porque senão vamos perder a imagem. Mas eu tenho uma frase que diz que isto lido assim, eu tenho que pôr a vírgula e explicar onde é que ela fica. Mas a minha frase tem que a tua mente atua e mente para te proteger. Que é atua e mente do verbo mentir. Porque ela protege-nos de tal ordem que eu diria mesmo que aquilo que é um escudo. Se nós virmos, e já existem muitos desenhos, muitas imagens que o permitem, que o nosso consciente, a parte que pensa, que age, que decide, que julga, a nossa parte racional, ela é 10% da nossa capacidade. 10%. Os outros 90% estão no nosso inconsciente. E no nosso inconsciente tem uma capacidade, e realmente é de proteção mesmo. É tanto de proteção que ela consegue estancar uma hemorragia. O nosso inconsciente consegue ocultar-nos uma dor. O nosso inconsciente, se for trabalhado, consegue colocar um corpo de alguém que está hipnotizado a ficar tão rígido como uma barra de metal que a gente consegue colocar, que é que a gente chama de uma catalepsia, em cima de uma mesa e aquilo não dobra. O nosso inconsciente tem a capacidade de muitas vezes colocar uma pessoa em transe em que ela é perforada com uma agulha num braço, no pescoço. Não tem nada terapêutico, mas é para mostrar a capacidade que a pessoa ficou insensível à dor. Ou seja, hoje em dia já se consegue, já está provado e já se tem feito algumas extrações dentárias, algum trabalho a nível hipnótico, só com anestesia de hipnose. Ou seja, o nosso inconsciente consegue ocultar a dor, consegue estancar, consegue fazer uma... Enfim, consegue inclusive, e foi feito muito recentemente em França, uma cirurgia a um tumor cerebral sem anestesia, apenas com indução hipnótica, com anestesia hipnótica. Ou seja, repare, se o nosso inconsciente nos consegue proteger de uma cirurgia de crânio aberto, de nos proteger da dor, de nos proteger dos malefícios que poderia ter, consegue nos proteger de todo o restante. É mesmo, eu diria, que é uma fortaleza autêntica. E nós estamos conscientes ou inconscientes durante o processo de hipnose? Ou seja, eu sei que há vários tipos de hipnose, não é? Mas qual é a diferença entre o facto de estarmos conscientes ou inconscientes durante o processo terapêutico? Assim, Vera, durante um processo terapêutico, eu costumo dizer que a maioria dos meus pacientes estão num transe que eu chamaria um transe leve. É um transe que eles continuam a estar conscientes e inconscientes ao mesmo tempo. Porquê? Eles conseguem ouvir-me, eles conseguem ir respondendo, conseguem ter a noção do que é que se está a passar no inconsciente deles, conseguem aceder a algumas memórias que não reconheciam.
engraçado que dizem que deixam de sentir o corpo, deixam de sentir frio, calor, quase que só vivem, eu diria assim, às vezes a metáfora mais engraçada que eu queria é eles vivem lá dentro, vão procurar lá dentro e estão a trabalhar dentro deles. E esquecem-se que têm um corpo. Isto diria que é a maioria dos pacientes. Por sua vez, há aqueles pacientes que o nível de transe é profundo, o nível de confiança com o terapeuta é elevado, o nível de rapport está no máximo, e o que acontece é que simplesmente eles entram no que nós chamamos um transe delta. Um transe delta é quase como entrar em coma, desligam. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de ser hipnotizado, mas gosto e adoro. Então, cada vez que alguém me hipnotiza, eu digo que eu apago. E se me perguntarem o que é que se passou a seguir, eu não sei. Mas o meu inconsciente, ele responde, ele fala, ele faz os gestos que é necessário, mas conscientemente eu não me lembro de nada. Eu tenho colegas minhas que, com o andar, com a quantidade de hipnoses que temos feito, a Paula, a Isabel, algumas colegas com quem tenho trabalhado muito mais até na ressonância, que muitas vezes elas já estão a entrar num transe tão profundo, que não se lembram de nada. Quando elas regressam, elas dizem, ok, tem alguns flashes, mas desligaram. Porquê? Porque o nível de confiança já é elevado. Eu também tenho essa experiência, gosto, e quando faço ressonância, que sou eu ressonante também, entro em transe delta e adoro. Pronto. E temos essas duas versões. Uns apagam por completo, outros estão conscientes e inconscientes. Existem sempre as duas pessoas. E é possível que, por exemplo, eu pago uma consulta para resolver determinada situação e chego lá e não resolvo porque o meu inconsciente assim decidiu? Claro que sim. Isso é possível. Repare, eu sou só um terapeuta. E eu digo sempre isto. Eu não sou decisor. Aquilo que eu acho que pode... Eu imagino, eu vou-lhe dar o melhor dos exemplos. A Vera chega ao meu consultório, ou a Vera, ou qualquer paciente, porque tem uma determinada dor e precisa de aliviar essa dor. E eu poderia colocar em transe, ocultar a dor e estava muito bem. Ok, a dor está lá porque já está a emitir algum alerta. Por isso não é racional da minha parte ocultar uma dor que o seu corpo está a dar um alerta, por alguma razão. Da mesma forma que muitas das vezes nós poderíamos tentar, eu aqui já vou utilizar a palavra tentar, alterar uma fobia, uma reação do dia-a-dia, mas o meu inconsciente ou o inconsciente do paciente não deixa. E muitas vezes, através de uma regressão, nós vamos a alguns campos, vamos a algumas alterações e percebemos que aquilo vem de uma vida passada, continua a ser um padrão e vai continuar. Porque não é para resolver aqui, porque o inconsciente não está preparado ou porque não quer. E também pode acontecer, de uma forma muito simples, o inconsciente não simpatizar comigo, não criou rapport comigo. Difícil. Difícil porque se ele já entrou em transe, à partida já tem rapport. Mas pode acontecer. Eu posso ter traído a confiança do inconsciente e a partir dali não vou conseguir fazer mais nada. Eu posso estar a tentar fazer uma terapia que eu acho que é benéfica para mim, mas pode não ser benéfica para o paciente. Eu digo muitas vezes a colegas meus, a título de conselho, aquilo que é justo e que eu acho que é correto, pode não ser o correto para o paciente. E por isso, o inconsciente é o melhor dos terapeutas. Ele é que decide se aquilo é correto ou não, se é bom ou se vai ter algum benefício para o paciente. Perfeito, Carlos. Antes então de passarmos às perguntas das pessoas que nos estão a ver, coloco-lhe uma última questão. A duração da terapia, ou seja, imagina uma pessoa, e terá vários casos ou várias situações assim, em que uma pessoa chega com um paciente e precisa de resolver várias questões, qual é o período que nós podemos mais ou menos entender em que conseguimos, depois de várias sessões, estar numa sintonia de harmonia com a vida? Vera, quando me fala de pacientes, isto é tudo muito subjetivo. Se for para condições de acabar com uma sessão antitabágica, pode ser uma sessão.
não tenho problemas com isso. Recentemente tive um paciente que tinha problemas de cocaína. Eu não sei se ele tinha problemas de cocaína ou se a cocaína tinha problemas com ele, porque ele consumia cerca de 20.000 euros mês. Eu numa sessão equilibrei o facto de ele não consumir. Até hoje ele não consome. Depois as outras sessões foram para reequilibrar os estados de ansiedade, todas essas coisas que vêm atrás. E se me perguntar se funcionou, funcionou porque até hoje não consome. Não consome ele e outros clientes que vieram por recomendação. Mas eu costumo dizer, isso são casos daqui que são muito rápidos, porque a gente sabe a causa, sabe a origem, sabe o método. Isso é uma fobia de um cão. Eu, se tentar perceber, eu posso ocultar e aquilo pode demorar 1 ou 2 sessões. Sendo um caso de depressão, sendo um caso de ansiedade, sendo de ataques de pânico, podem resolver em 4, 5, 6 sessões, mas já tenho casos que às vezes pode atingir as 10, as 12. Eu nunca ponho limites de sessões. Eu digo que quando o paciente estiver bem, ele não volta. Está bem, está ótimo. O que eu quero é resolver a situação no mais curto espaço de tempo. Os meus pacientes sabem que muitas vezes eu digo assim, olha, à 4ª ou à 5ª sessão, o seu problema está resolvido. Aquilo que eu trouxe cá. Agora tem mais 4 ou 5 problemas para resolver que eles apareceram durante a sessão. Mas esses, porque ele, no início, ele disse-me aquilo que queria tratar. Está tratado, está resolvido, isso está. Agora, se o senhor quiser resolver os restantes, é outro processo. Mas em média, eu vou dizer, a média dos meus pacientes pode andar nas 5, 6 sessões de média. E isto, se não for casos complicados, se for aqueles estados de depressão no início, se for aqueles casos de ansiedade injustificada, casos de miúdos que têm um certo receio, que estão com aqueles medos que a gente não entende e depois vai acabar por resolver. 5, 6 sessões. Como eu digo, também tenho pacientes que têm 15 anos de depressão, eu não consigo resolver em 6 sessões, não é? Mas temos tido bons resultados e se pacientes que estão muitos anos sob medicação, sob efeitos de fármacos, e quando estamos a falar de 10 anos de efeitos de fármacos, eles depois retomam e ao fim às vezes de 1 ano, 8 meses, começam a deixar ficar os fármacos. E às vezes hoje em dia tem alguns que dizem eu tomo um, tomo outro, muito raramente, já estão a começar a... Eu costumo dizer, eles andam sem muletas. Isso é perfeito. Sinto-me tentada a fazer esta questão. Temos que passar às perguntas, mas qual a idade mínima? Falou em crianças, fazer este tipo de sessões, ou hipnose, não é? Ou qual é a idade mínima que aconselhava? Olha, Vera, eu quando me perguntam isso, eu esfreguei as mãos. Eu esfreguei as mãos porque alguns terapeutas que me conhecem e com quem já estiver, eles sabem que eu que adoro. Eu adoro fazer terapia com crianças e adoro hipnotizar crianças. E quando digo hipnotizar, é o estado alterado de consciência para fazer alguma terapia. A última vez que eu estive numa formação, eu estive a dar uma formação, estava uma menina que era tão querida que cada vez que eu olhava para ela e começava a falar para ela, entrava num transe tão profundo que fazia-se a terapia que a gente quisesse. A idade aconselhada para fazer a terapia é aquela que seja necessária. E quando eu digo que seja necessária, é se uma criança entende o que eu digo e se isso ajuda a que elas melhore, eu já consigo fazer terapia de hipnose. Se é uma criança que não entende, por deficiência cognitiva, uma criança porque ainda não fala, porque não entende, se é uma criança muito irrequieta, que não é capaz sequer de estar sentada 1 minuto, não consigo hipnotizá-la dessa forma. Então aí, eu digo, é a minha ferramenta de recurso, ressonância pessoal psicoterapêutica. É aí que eu peço à mãe que esteja só a mãe comigo, o pai muitas vezes vai lá para fora da clínica, porque engraçado, a minha clínica tem um jardim muito bonito aqui à frente, às vezes eles vão ali brincar com as crianças para o jardim, eu fico aqui com a mãe, a gente faz a terapia, acedemos ao inconsciente deles, normal. Agora pergunto, não há limite de idades, nem para mínimos, para máximos. A hipnose simplesmente é para fazer bem. Aqui, com a ressonância pessoal psicoterapêutica, existe mesmo esta vantagem de não estarmos limitados, porque eu sei que há terapeutas que se tentam especializar no tratamento de crianças,
Mas mesmo a terapia para crianças vai só a uma determinada idade. Porque se a criança não falar, não há terapia que lhes valha. Ao contrapartida, a ressonância pode ser feita a uma criança que tem um mês, que tem um dia de vida. Já fizemos ressonância com bebés. Por isso, é possível. Muito bem, Carlos. Antes de passarmos então às perguntas do nosso público, quero agradecer-lhe o facto de ter aceito o nosso convite, de ter estado aqui em Mindela Televisão a partilhar estes conhecimentos e esta informação em direto. Obrigada. Eu que agradeço a todos. Também, Agradeço pela simpatia e pelo convite. muito bem, Carlos. Também dizer-vos ou recordar-vos que Mindela é uma organização sem ânimo de lucro que tem como um dos seus principais objetivos ajudar a difundir o conhecimento humano e a impulsionar a solidariedade planetária. Já sabem que uma forma importante que têm de colaborar com este projeto é subscrevendo o nosso canal. Já que ao fazê-lo estão a dizer que estes conhecimentos e mensagens são valiosas e o que vai acontecer de forma automática é que vão ser partilhados com cada vez mais pessoas em todo o planeta. Também comentar-vos que se têm pessoas do vosso entorno, se conhecem terapeutas, médicos, pessoas que no seu trabalho têm mensagens positivas que partilhar com o mundo, seja ela a área qual for, não hesitem em contactar-nos, quer através do nosso site, mindaletelevisão.com, ou então através da nossa página do Facebook. Aguardamos com expectativa os vossos comentários, as vossas sugestões. Agora sim, vamos então, o Carlos está preparadíssimo para as perguntas, não é? E força. Vamos lá então, a primeira questão de Portugal, vem ou chega-nos de Portugal. Onde fica o inconsciente do ressonante quando entra em ressonância com o consultante? Onde fica o inconsciente do ressonante? Ok, quando o Posso inconsciente... repetir, se quiser. O inconsciente, assim, eu quando estou a aceder, eu ligo, entre aspas, eu vou começar a utilizar estes termos para ser mais fácil. Eu ligo o inconsciente do terapeuta, do ressonante, ao consultante. Eu ligo e eles, quando fazem a comunicação, eu diria assim, o inconsciente a quem a gente está a aceder passa a informação ao inconsciente do ressonante, que é a terapeuta, e ela fala comigo. Ele está sempre ali, porque ele vai servir sempre de veículo de comunicação para chegar até mim. Eu nunca vou começar, repare, se eu estou aqui, eu falo com a minha terapeuta e a terapeuta comunica comigo. Eu nunca vou conseguir falar diretamente com ele. Isso não é essa a forma, não é essa a técnica. Por isso, muitas vezes o que acontece é que eu vou pedir ao inconsciente da minha terapeuta que se afaste ou que desligue, entre aspas. Ele vai se afastar, vai se pôr no back-office a tomar conta, para me ajudar. Ele é o meu terapeuta auxiliar. Ou melhor, eu se calhar é que sou o auxiliar dele. Mas ele está ali e está a servir de intermediário, então deixa-me falar, utilizando a ele, deixa-me falar com o inconsciente do consultante. Mas o inconsciente do meu terapeuta que está ali, ele não desaparece. Ele não vai para lado nenhum. Ele para já está ali porque está a proteger a terapeuta que está a trabalhar comigo. E eu utilizo para fazer outras técnicas. Eu utilizo para bem da terapeuta ou do terapeuta que possa estar a trabalhar comigo, faço sugestões para que ele vá fazendo outras coisas enquanto eu trabalho no inconsciente do paciente que está à distância. Perfeito, obrigada pela resposta. Passamos então à seguinte, que diz assim, também, penso que de Portugal, se o inconsciente nos protege, como chegar atrás, que faça com que o inconsciente não se proteja? Porque assim somos comandados pelo medo que inconscientemente tem. Como retirar esse medo? Se eu bem entendi a pergunta, se o inconsciente nos protege, como é que ele nos deixa ter algum medo? Okay. O nosso inconsciente, isto é basicamente é a pergunta que eu entendi. Basicamente o inconsciente aceita sugestões que sejam muito diretas, muito objetivas. Eu se disser ao inconsciente que tem aqui uma pessoa que quer perder peso, ela quer perder 30 quilos, ela chega à rua, é atropelada, perde uma perna, ela já perdeu 30 quilos. Ele respeitou. A questão aqui é que eu tenho que lhe dizer que ela quer emagrecer de forma saudável. Quando eu digo ao inconsciente que ele vai perder medo, cuidado, o que ele perde, ele pode voltar a encontrar.
ela vai ganhar outra vez medo. Ele realmente protege o inconsciente. Só que, na altura, por exemplo, eu vou buscar aquele exemplo que trouxe há bocadinho daquela menina, ela teve medo por causa do cão. Ela teve medo, não foi por ela. Ela teve medo porque a mãe transmitiu-lhe um medo. E ela guardou aquela sensação de a minha mãe protegeu-me porque aquilo é um cão, ia-me atacar, poderia-me fazer mal, então ela guardou aquilo como uma imagem. E ele protegeu, porque foi essa a informação que a mãe lhe deu. Como a Vera, como a mim se me disserem, cuidado, que isto tem 300 graus, eu vou ter cuidado e não vou pôr a mão. Eu se calhar nem vi, aquilo só está a 0 graus e só está frio. Mas essa foi a informação que foi transmitida. E ela transmite essa informação ao inconsciente, ele registou, ele guarda. Se está correta, eu não sei. Ele fez aquilo para proteger, agora se calhar não foi da melhor forma. Daí que nós não podemos apagar simplesmente, ou podemos dizer que o inconsciente nos está a proteger. De alguma forma, muitas vezes ele está-nos a provocar o medo para nos proteger também de alguma coisa. Por isso é que eu dizia, a nossa mente atua e mente para nos proteger. Às vezes de muita forma. Às vezes nós temos medo porque já nos aconteceu alguma coisa que nos obrigou a ter medo para nos proteger. É bem complicado estas proteções que o nosso inconsciente faz para nos tentar bloquear e até proteger, não é? Mas é assim, Carlos, as imagens que surgem muitas vezes nos pacientes são fáceis de interpretar para o terapeuta? Muitas vezes é complicado, porque, como diria um dos meus professores, o Rogério Castilho, informação ou comunicação não é aquilo que entendo, é aquilo que a outra pessoa entende. Não é o que eu falo, é o que o outro entende. Muitas vezes eu estou a ouvir o que o paciente nos diz de uma forma ou nos transmite, eu estou a interpretar de uma forma, mas aquilo não é o correto. Então, por isso é que eu disse no início, eu não faço avaliações, eu não faço juízos de valor. Então eu tento entender muito detalhadamente o que é que se passa, até que ele muitas vezes me explique. E quando eu tenho o mínimo de dúvida, prefiro não agir. Eu, no meu estágio, recordo-me perfeitamente que estávamos 2 pessoas e às tantas já pensávamos que uma menina que estava a fazer terapia, que ela tivesse sido violada, porque tudo o que ela estava a dizer apontava na nossa interpretação que isso tinha acontecido. Até que depois percebemos que ela assistiu a outra coisa, a um crime, por acaso, na altura. Não tinha nada a ver com violação, nem com nada que a agredisse a ela diretamente, mas nós estávamos a interpretar já de forma errada. Eu hoje já não interpreto. E por isso é que eu digo, até mesmo em ressonância, que é isso que eu tenho muito gosto em falar, mesmo em ressonância, quando eu tenho dúvidas sobre informação, eu nem que perca mais uma sessão a tentar aprofundar, a tentar perceber de facto o que é que possa, para não tirar uma conclusão, porque o verde que o paciente está a ver pode ser diferente do verde que eu estou a interpretar. Não pode existir tendência, ou seja, não pode influenciar. É isso que está a querer dizer, Carlos? Não, eu não posso influenciar. Quando eu partir para influenciar, já é para fazer sugestão. E se é para fazer sugestão, é para fazer sugestão terapêutica. Ou seja, se eu lhe estou a dizer a um paciente, tu deves deixar... Isto é um exemplo, teoricamente. Tu deves deixar de ter medo do cão porque o cão não te faz mal. Ok? Ele então vai interpretar que deve deixar de ter medo do cão porque o cão não faz mal. Cuidado, há cães que fazem mal. Por isso eu tenho que ter cuidado até com a forma como dou a sugestão e a influência. Eu posso dizer... O cão que está à beira, há cães amigáveis, tirar-lhe o medo que ele ficou incutido em determinada altura. Mas eu criar influência, não. Cada vez mais eu ponho-me à parte de não criar influência com qualquer paciente. Até mesmo, muitas vezes que me pedem opinião, o que devem fazer, e eu prefiro, em terapia, levar o paciente a pensar para si, ajudá-lo para si, o que é que vai ser melhor de uma forma ou de outra, mas não com a minha influência, mas sim com a minha ajuda.
Uma curiosidade minha, Carlos, porquê é que as pessoas que praticam hipnose geralmente são tão apaixonadas por esta técnica? Olha, eu vou falar do meu caso. A mim apaixona-me e eu vivo de coração a hipnose. Houve uma coisa que eu comecei a perceber. Para já, foi o que a gente consegue fazer para que o outro ser humano consiga se sentir bem. Pode-se ganhar muito dinheiro em qualquer das empresas, em qualquer dos ramos, em qualquer atividade. Mas eu não consigo perceber, eu não consigo quantificar, eu não consigo avaliar até hoje qual é o preço, qual é a satisfação e qual é o lucro que eu possa tirar de ver uma mãe que me diz: o meu filho esta noite dormiu, o meu filho já dá o primeiro passo na fisioterapia. Isso não tem preço. Daí que isto é assim, ou se faz de coração ou não se faz. E também eu digo, os bons terapeutas utilizam hipnose de coração. De coração. E qual foi assim o caso mais transformador que lhe aconteceu e que lhe passou assim pelo consultório, neste caso? Olha, é um caso muito recente. Foi este menino, o David. Foi um caso que me marcou. Mas tem um caso de uma paciente. Ao meu, que é o caso que eu acho que é normal, que as pessoas muitas vezes até acham estranho. Mas eu vou só resumir muito rápido e depois passo ao outro. Eu sofri de diabetes muito tempo e quando me dizem que a diabetes não tem cura, eu tenho que negar isso. Eu sofri de diabetes e com hipnose, com auto-hipnose diária, deixei de ter diabetes. Já fui consultado, já fui seguido pela médica, o centro de saúde manda-me fazer análises constantemente, não tenho diabetes. É possível terminar com a diabetes através da hipnose. A técnica está aqui. Tão simples como isso. Eu sou a prova. Está provado cientificamente, com análises. Tenho uma paciente minha que o está a fazer agora constantemente comigo. Ontem chegaram umas análises dela, também já não tem diabetes. O caso que mais me fascinou e que ainda me continua a fascinar é uma jovem, muito jovem. Ela recentemente teve que retirar um peito por cancro. Retirou o peito e, entretanto, começou a fazer quimioterapia. Um dia pedi-lhe ela para vir cá, fiz-lhe uma consulta e percebi que eu não lhe podia fazer hipnose, porque ela tem uma patologia que não lhe permite colocá-la em transe. Eu sugeri fazer a ressonância. Ao fazermos a ressonância, eu e a Paula entrou, eu punho a Paula, costumo dizer que a Paula vai viajar pelo corpo humano através da ressonância, e essa menina, no mesmo dia, ela tinha estado muito tempo de cama, com efeitos secundários, com dores da químio. No dia seguinte, ela não teve dores, os efeitos secundários passaram, o cabelo não caiu, foi-se mantendo. Ela estava enclausurada em casa, não queria sair. Ela passou a sair, foi jantar com uma quantidade de amigas, ela começou a pôr no Face, ela começou -se a sentir bem. Aquilo foi um orgulho. Eu senti-me contente e partilhei isso com toda a gente, até inclusive num grupo do WhatsApp que nós temos com todos os terapeutas de Portugal e do Brasil, e com o nosso mestre, o professor Idalino Almeida, e com a sua esposa, a Sílvia. E então começamos a trabalhar. No mês seguinte, esta menina voltou a fazer químio. E reforçaram a químio porque ela estava com níveis muito bons. Claro, ela voltou a ter efeitos secundários. Nós voltámos a fazer ressonância e eles voltaram a reforçar a químio. À terceira vez, claro, o cabelo teve que cair. Não vai de um lado, tem que ir do outro. O cabelo caiu. Eu, nesse dia, fui apoiá-la. Fui ao cabeleireiro, vi ela a raspar o cabelo, a cortar o cabelo todo, a pôr uma peruca. Não chorei na frente dela, mas depois comoveu-me. Mas vi que ela tinha uma força de guerreira, uma força que veio de dentro. Eu não sei se foi da ressonância, se foi da hipnose, mas foi qualquer coisa que foi diferente, que me fez escorrer algumas lágrimas depois, não na frente dela. Dias depois, ela voltou a fazer químio
ela tem estado muito melhor. Eu penso que ela está no quarto mês e o cabelo já voltou outra vez a começar a crescer. Ela já passou da quimio para a rádio, já está tudo, e para o ano se calhar já vai fazer uma reconstrução mamária. Se me dizem se eu tive influência, eu acho que não. Se a ressonância teve influência, eu não sei. Se foi tudo sozinho, eu não sei. Mas que eu vi tudo isto acontecer, se isto mexeu comigo, eu digo, agora vou dizer uma frase que toda a gente se vai rir e que é muito, que é original do nosso mestre, do professor Idalino, e que ele diz: não acreditem em nada do que eu digo. Vão investigar, está tudo na internet, mas não acreditem no que eu digo. Investiguem. Perfeito, Carlos. Não há melhor forma para terminar esta entrevista. Quero-lhe agradecer em meu nome e em nome de toda a equipa de Mindália a sua disponibilidade e o facto de ter estado aqui connosco a partilhar estas informações e estes conhecimentos connosco aqui em Mindália em direto. Também recordamos a todos vocês que nos acompanham que poderão partilhar ainda esta conferência nas vossas redes sociais e também subscrever o nosso canal. Antes então de terminarmos, damos alguns instantes ao nosso convidado, Carlos Pinto, para que se despeça. Carlos, tem a palavra. Ok. Vera, eu quero antes de mais agradecer à Vera pelo convite e pela disponibilidade para toda esta entrevista. Quero agradecer à Mindália pela oportunidade que dá de todos os terapeutas poderem espalhar um pouco das suas técnicas. Eu sei que uma grande maioria dos meus colegas terapeutas, quer aqui em Portugal, quer no Brasil, que estão a ver esta entrevista, em direto eu vou mandar um grande abraço para o professor Idalino Almeida, que eu sei que é o que me está a ver no Brasil. Espero ter transmitido corretamente aquilo que é a ressonância pessoal para toda a gente que precisa dela. Quero deixar um abraço muito grande para todos os terapeutas desta técnica. Deixar um abraço muito especial para todos os terapeutas aqui de Portugal que me conhecem, com quem trabalho diariamente. E um abraço de coração também para a minha querida Isabel, para a minha colega que hoje não pode estar aqui presente. E acima de tudo, eu vou deixar um abraço e uma palavra de inspiração. Também não esquecendo aquele que foi meu mestre e que eu nunca esquecerei e valorizarei todos eles, o professor Alberto Lopes, que também nos permite este grande conhecimento e que tem abrido ou aberto muitos caminhos na área da hipnose em Portugal. Mas acima de tudo, aqueles que são a nossa razão, são a nossa razão de nós continuarmos com seriedade, com dignidade e a fazer o bem aos nossos pacientes, aos meus pacientes, àqueles que confiam em mim, àqueles que confiam no nosso trabalho, àqueles que se entregam à hipnose para obter os bons resultados para si. Para todos, sem exceção, pacientes, terapeutas, amigos, colegas, um abraço de coração para todos, um abraço muito grande também para a Vera, para toda a família e para todos os colaboradores da Mindália, para todos os terapeutas. Perfeito, Carlos. Surgiu aqui uma pergunta de última hora. Não sei se ainda tem disponibilidade para que lhe comente rapidamente. Claro que sim, força. Então diz assim: não consigo colocar nada na cara, que fico com falta de ar se alguém tenta colocar a mão. Só o pensar deixa-me a respirar fundo em stress. Será que passei em pequena? Será que por algo que passei em pequena a hipnose ajudaria? É assim, Vera, pelo que ela me está, porque não sei se é um rapaz, se é uma menina, se é uma menina. Rapariga, sim. Pronto, isso pode ser uma reação a algo que possa ter acontecido. Eu costumo dizer, procurar um terapeuta, de preferência que possa ter especialização não é em regressão, atenção, regressão toda a gente faz, terapia de vidas passadas, para que possa fazer uma regressão, tentar perceber se for necessário fazer regressão, porque até pode ser algo que tenha acontecido em criança, como está a referir muito bem. Se virmos que não foi em criança, tentamos ver se foi uma vida passada. E aí fazer a terapia pode ser um caso que não seja, ou melhor, que a gente consiga ir à causa e que tente resolver o que é que se passou na causa. Parece que isso está associado a algo que se possa ter passado em criança. E daí que hoje não consegue pôr nada na cara e causa-lhe um ataque de pânico ou muito aflito de ansiedade. Concordo com isso. Perfeito, Carlos. Muito obrigada por esta
por mais esta resposta extra que surgiu assim em cima da hora. O que precisarem, estejam à vontade. Perfeito, então, agradecemos novamente a todos vocês que estiveram aqui presentes em Mindália em direto. Obrigada pela vossa participação, obrigada, Carlos Pinto, por esta intervenção. Recordando-vos a todos que Mindália, ou que poderão colaborar com Mindália, subscrevendo o nosso canal, partilhando estes vídeos, colocando gosto, fazendo comentários positivos sobre o mesmo. Estamos numa missão de transformar o mundo e continuamos com ela. Da minha parte é tudo. Eu despeço-me e até à próxima Conexão em Direto.